Boa noite, sejam muito bem-vindos à live do Facovest 360. Meu nome é Laura Paulucci, sou médica veterinária, pós-graduada em oftalmologia e CEO da Visu, e é uma alegria imensa estar aqui hoje lançando um projeto que foi tão sonhado e idealizado pelo nosso time nos últimos 2 anos. E isso só foi possível porque nós conseguimos reunir profissionais, um time de excelência para construir junto com a gente o Visu Academy e o Facovest 360. Exato. Boa noite. Meu nome é Silvia Soares, eu sou sócia fundadora da Visu e é com enorme alegria que estamos aqui compartilhando o lançamento da Visu Academy. Mas antes de começar, eu quero contar para vocês brevemente a nossa trajetória. Há 50 anos atrás, meu pai, Dr. Emir Soares, criou a Medfacos com um propósito muito claro: desenvolver produtos capazes de devolver a visão para os seus pacientes. Meio século se passou e mais de 20 milhões de pessoas em todo o planeta já restauraram a visão com os nossos produtos. Hoje, a Medfacos tem muito orgulho de ser uma empresa 100% brasileira, presente em mais de 60 países em todos os continentes. E seguimos inovando todos os dias, honrando o legado e a visão de quem acredita que enxergar é uma é uma é Que uma enxergar é dever de todo mundo, é um direito, é um tanto das direito pessoas quanto essencial do da vida. pet. E a Visu veio dessa história. A Visu nasceu da Medfax. A Medfax transformou a oftalmologia. E a Visu também veio para transformar, mas no nosso caso, a oftalmologia veterinária. Ao longo desses 3 anos, foram mais de 7.500 visões devolvidas em mais de 18 países diferentes. Mas a gente quer ir mais, a gente quer ir além e focar em desenvolver todo o ecossistema da oftalmologia veterinária, fornecendo produtos de excelência, conectando tutores a oftalmologistas veterinários através do nosso projeto Oftalmo para o Pet, Exato. e agora auxiliar e contribuir na formação de novos profissionais na oftalmologia veterinária. E Silvia, hoje no Brasil, são mais de 1,5 milhão de cães que convivem com a catarata. E eu tenho certeza que a maioria das pessoas que está assistindo a gente nessa live já atendeu algum paciente com catarata. São mais de 1,5 milhão de animais que hoje vivem e perdem a visão silenciosamente por causa da catarata. E eu convido você a entrar no time do Visual Academy e escrever esse próximo capítulo conosco. Afinal, você está preparado para manejar esse paciente quando ele chega no seu consultório? E é por isso que eu faço questão de dar as boas-vindas para os nossos professores do Visual Academy. Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores. Eu quero apresentar a vocês o gigante da oftalmologia brasileira, Dr. Fábio Canadani. O doutor Fábio e professor Fábio Canadani é oftalmologista humano, especialista em glaucoma e catarata. E, além dele, temos com a gente o Dr. Jorge Pereira, como coordenador do curso. O Dr. Jorge foi o pioneiro em facomulsificação na América Latina, né, Dr. Jorge? É um prazer ter você com a gente. Doutora Tatiane Osório, que também é médica veterinária, atua diariamente na clínica, fazendo todo o pré e pós-operatório de pacientes com catarata. E, além disso, é fundadora do Grand Round, o mastermind da oftalmologia veterinária. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E o Dr. Tarcísio Perrone, médico veterinário, que é um dos maiores cirurgiões, um dos mais atuantes no Brasil hoje em dia. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, Laura. Boa noite. Fábio, vamos dar início à nossa live. Boa noite, pessoal, tudo bem? É com muito orgulho que a gente está aqui tentando trazer para vocês um conhecimento riquíssimo e acredito que essa live vai ser uma porta de entrada para o mundo da cirurgia de catarata. A ideia seria a gente começar fazendo um ponto contraponto com os professores aqui presentes e nesse ponto contraponto nós vamos tentar trazer alguns conceitos importantes que a gente vai utilizar durante esse processo de aprendizagem. Então, começar com a doutora Tatiane sobre a abordagem do tutor. Eu, como médico, oftalmologista humano, eu abordo o
paciente Você fala direto diretamente. com o paciente, né? E ali a gente tem todas as dores do paciente, nós temos todos os problemas, nós temos também a dúvida da indicação, com quem que ele vai operar, dúvidas de pós-operatório e, logicamente, a precificação do procedimento, qual tipo de lente vamos utilizar e assim por diante. Agora, em relação ao tutor, como é que seria a abordagem, já que o cenário é diferente? Você está ali abordando o tutor de um cão com catarata. Como que é feito isso no dia a dia de vocês? Bom, boa noite a todos. Em relação à cirurgia de catarata, quando o tutor chega até a clínica, ele já vem relatando da baixa qualidade visual desse paciente. E ele quer fazer com que esse paciente volte a enxergar. Então, dessa forma, passar para o tutor da importância de fazer o procedimento com responsabilidade, avaliar o paciente no pré-cirúrgico, avaliar os exames que são importantes, e a gente vai falar, e a gente fala muito também no Visual Academy, falar da importância dos exames pré-cirúrgicos e do quanto é importante melhorar a condição e a capacidade visual desse paciente para que ele tenha realmente a qualidade de vida. Além disso, da importância da própria cirurgia, é a importância dessa interação do tutor com o seu animal novamente. Então, o tutor ele tem bastante essa ansiedade de saber se a cirurgia vai ocorrer de um lado, unilateral, bilateral, mas é importante passar para o tutor que antes mesmo de chegar no procedimento cirúrgico, a importância do pré-cirúrgico, dos exames pré-cirúrgicos aí. E para que a depois gente do tenha pós sucesso, também, né? Exatamente, de um sucesso da nossa cirurgia. Então, a abordagem ela tem que ser uma abordagem direta, falar para o tutor realmente da necessidade desses exames pré-cirúrgicos e da avaliação pré-cirúrgica até realmente chegar no ato cirúrgico. Esse é um E a ponto implantação da lente. muito interessante. Nossa live inteira foi pautada em dúvidas que a gente recebeu durante a última semana. E essa foi a top 1. A maior dificuldade que os médicos veterinários encontram hoje é como que eu vou falar da cirurgia de catarata com o tutor? A gente sabe que é uma cirurgia segura, mas que ela também oferece riscos para o paciente e também é uma cirurgia cara, que a gente lida com a expectativa do tutor. Então, essa foi a top 1 na nossa enquete para a nossa live. E agora um ponto que veio também, apareceu bastante para a gente em relação à ERG. E eu queria convidar você, Dr. Jorge, para comentar um pouco para a gente sobre a ERG no pré-operatório da cirurgia de catarata. Fazer ou não fazer? E só para contextualizar, a gente recebeu essa dúvida e a pessoa perguntou assim, o fotocromático, ele não seria suficiente para eu indicar ou não a cirurgia de catarata? Então, boa noite a todos. A minha visão é o seguinte: tendo acesso à eletroretinografia, na minha cabeça, ela é imprescindível. Mas numa região remota, onde uma eletroretinografia se encontra a 300, 400 quilômetros de distância, o exame fotocromático, embora não de resposta quantitativa, é um exame qualitativamente muito bom. E, aliás, a Visu tem um equipamento desses e fornece para nós, médicos veterinários, e eu tenho em minha clínica também. Assim, quando a gente faz o exame fotocromático, a gente já tem uma ideia bastante próxima daquilo que a gente teria com a eletroretinografia. Então, a resposta é simples e rápida. Tendo acesso à eletroretinografia, sim, eu considero imprescindível. Mas não deixaria de fazer uma cirurgia de catarata usando apenas o fotocromático se eu estou numa região distante onde não tem quem proceda a esse exame. Perfeito, é super importante quando a gente contextualiza as regiões do Brasil. A gente traz o contexto real do médico veterinário para atuar na cirurgia de catarata. Assim como o Dr. Jorge falou, a eletroretinografia é um exame quantitativo da retina, mas o fotocromático ele pode trazer uma resposta funcional da retina. Dando seguimento, eu acho que é importante, logicamente, considerar todos os cenários que nós temos, mas ali no ato cirúrgico, dentro do bloco cirúrgico, nós temos aí talvez um passo a passo que a gente não pode abrir mão de jeito nenhum. Aí eu queria escutar, doutor Tarcísio, qual que seria, ao seu ver,
3 pontos que você não abre mão. Eu sei que você é um exímio cirurgião de catarata, operaria até com uma agulha sozinho, mas quando a gente vai, até como exemplo, seu mesmo, que visita vários serviços diferentes, opera em lugares diferentes, com aparelhos diferentes, e aí você, logicamente, tem algumas coisas que você não pode abrir mão para trazer segurança e, logicamente, ter um desfecho positivo da cirurgia. Então me conta, assim, 3 pontos que você considera fundamentais e essenciais na cirurgia ou na preparação desse cão durante a cirurgia de catarata. Sim, boa noite. Então, o primeiro ponto é levar o meu instrumental, não tem como, né? A não ser que ele fique preso no aeroporto, né? Mas a primeira coisa é meu instrumental. Em segundo, eu gosto de eu posicionar esse animal para manter uma posição que eu esteja confortável para te fazer a cirurgia. E o terceiro ponto, Fábio, que eu me apego muito também, dependendo do caso, a gente faz e não faz a tricotomia. Se for um paciente alérgico, assim, eu não gosto, isso é meu, não gosto de fazer a tricotomia ali, para não ficar essa pálpebra inflamada no consultório, né? E outro, acrescentando também, uma limpeza muito boa ao redor do olho antes de fazer a cirurgia. Seria mais ou menos isso. E eu me apego muito antes da cirurgia. Pode falar. Não, é porque o cirurgião, pessoal, vocês que vão entrar nesse mundo, o cirurgião é cheio de mania, tá? Então, cada cirurgião é cheio de mania. Tem certeza que o Dr. Jorge é cheio das manias dele logicamente, a gente vai se adaptando. E quando a gente está em um bloco cirúrgico diferente, a gente fica fora da nossa zona de conforto. Então, é importante vocês criarem o seu hábito, o seu passo a passo, seja você entrar no procedimento, concentrar, a limpeza, o posicionamento, isso tudo já é como se fosse um mantra para que você vá entrando naquele processo e vá replicando as suas cirurgias de forma consistente. E quando a gente faz tudo da mesma forma, se a gente segue o mesmo passo a passo, a gente nem precisa se preocupar mais, porque aquilo já está automático, é o hábito, né? Exatamente. Uma outra pergunta que chegou, e lógico, a gente foi fazendo uma peneira muito fina para isso, é que muitas vezes na cirurgia humana de catarata, a gente ou corre a cápsula, ou não consegue implantar uma lente, ou alguma complicação pode ocorrer, e aí vocês, logicamente, têm que estar preparados para isso. A gente não quer trazer complicações para vocês, mas, logicamente, no nosso caso especificamente, aí tem uma, talvez, desvantagem. No dia seguinte, nós estamos com o paciente ali falando na sua orelha que realmente não está enxergando, ou que o olho está doendo, ou que o olho está vermelho, assim por diante. Então, a gente, como muitas vezes, lógico, nós não somos isentos, todo cirurgião ele tem que estar preparado para as complicações, a gente ou não implanta uma lente, ou faz uma fixação de uma lente, ou troca o modelo da lente, põe uma lente de câmara anterior, ou faz isso num segundo momento. E aí eu fico na dúvida, Dr. Jorge, como é que seria assim, no caso de um cão, você não consegue implantar essa lente no saco capsular como foi previsto? Então, qual que seria o caminho que o senhor seguiria diante de um problema como esse? Essa também vai ser uma resposta bastante rápida e objetiva, porque se eu não conseguir implantar essa lente, eu tive um rasgo muito grande, muito amplo na cápsula posterior, eu tenho uma instabilidade muito grande de saco capsular. E se eu tenho uma instabilidade muito grande de saco capsular, eu posso trazer esse saco, retirar o saco capsular inteiro, faço ali uma vitrectomia anterior e implanto hoje uma lente de câmara anterior, que é também, por acaso, produzida pela Visu, com um ineditismo no mundo, trazendo um orgulho imenso para a oftalmologia veterinária brasileira. Então, até 5, 6 anos atrás, a gente se incomodava muito de não conseguir colocar uma lente. Hoje não tem cirurgia que eu não possa colocar uma lente. Tem a lente de câmara anterior produzida pela Visu. Então é isso. Se eu não conseguir, é porque ou tenho uma instabilidade muito grande de saco, ou tenho uma ruptura muito grande. Eu tenho receio da lente que eu vou implantar no saco capsular cair na câmara vítrea. Mas, porque se for uma ruptura pequenininha, ainda assim dá para a gente, com manejo cirúrgico, implantar no saco capsular. Mas, obrigado, Visu, mais uma vez, por trazer para nós a lente de câmara anterior. A lente de câmara anterior, de fato, é uma inovação mundial na veterinária. Foi um projeto desenvolvido exclusivamente para animais, com uma dioptria calculada. E eu queria até que você comentasse aqui, Dr. Jorge, porque você adora falar que acho que o cálculo para a lente de câmara anterior
foi mais bem feito do que para a lente de saco capsular. O que você repara? Essa é a impressão que a gente tem. O cliente, ele se mostra muito mais imediatamente satisfeito quando a gente implanta uma lente de câmara anterior do que quando a gente implanta uma lente de saco capsular. Talvez porque eu, particularmente, insira sempre uma bolha quando eu ponho a lente de saco capsular, eu insiro uma bolha dentro do olho, e essa bolha vai fazer uma difração, um erro refracionário ali nos primeiros dias, até que ela seja absorvida. Quando é o caso da lente de câmara anterior, eu não ponho essa bolha. Excelente. Agora vamos passar um pouquinho. No humano também, doutor Jorge, a gente, quando fazia mutirões de catarata e operava muitos pacientes, eu tinha um kit de uma sequência de lentes de câmara anterior, que caso eu complicasse ou caso eu não conseguisse implantar a lente de saco capsular, eu implantava uma lente dessa para não deixar o paciente afásico, pois talvez aquela ali seria a última oportunidade desse paciente voltar a enxergar. Então, realmente acaba ajudando a gente bastante. Agora vamos passar, né, Laura, para a parte de casos clínicos A recebidos. gente recebeu vários casos clínicos e, como pedido para os nossos alunos, a gente não queria um caso clínico de sucesso. A gente queria algum caso clínico onde vocês tiveram alguma dúvida, tiveram alguma dificuldade, para a gente discutir aqui. E o primeiro que a gente trouxe foi um Shih Tzu de 7 anos, apresentava catarata madura há aproximadamente 1 ano, ERG positivo, mas no exame de ultrassom observou-se o olho direito com presença de degeneração vítrea e pregas tradicionais. E a pergunta é: a presença de degeneração vítrea contraindica ou não a cirurgia de catarata? Doutor Jorge, você pode comentar isso para a gente, por favor? Posso comentar sim. Na verdade, é um fator complicador para eventos que possam acontecer no pós-operatório. Então, aqui no nosso serviço, particularmente, a gente oferece um procedimento laser que tende a fixar, a soldar essa retina na camada mais posterior, para tentar evitar que aconteça um descolamento tracional de retina, um descolamento regmatogênico, e o animal fique cego logo depois da cirurgia. Então, no nosso serviço em particular, a gente primeiro faz o procedimento com laser. A gente, nesse caso, que o animal tem a catarata, a gente vai fazer o laser transescleral, o endolaser só com cristalino transparente, né? O endolaser que eu digo, o transpupilar. Ou então fazia uma vitrectomia total. Aí é uma coisa muito mais sofisticada, que nem vale a pena estar comentando muito aqui, não. Nosso objetivo aqui é trazer cirurgiões para o sucesso que tende a ser o procedimento de facoemulsificação no geral. Mas a resposta a essa pergunta, para ser objetivo, não é uma contraindicação absoluta. Sim, a gente vai conversar com o cliente sobre possíveis complicações decorrentes dessas pregas vítreas. Perfeito. O prognóstico, então, passa a não ser tão favorável, mas Exatamente. Tudo tem que ser muito claro para o cliente e para o tutor. O segundo caso que a gente recebeu foi um husky siberiano de 1 ano e meio, com catarata imatura. E, na verdade, esse caso, a faco foi realizada com sucesso, o animal voltou a enxergar. Mas esse cirurgião foi a primeira cirurgia que esse cirurgião fez na vida, sozinho. E a principal pergunta dele era: a elasticidade da cápsula muda conforme a idade ou raça do paciente? Tarcísio, o que você observa na sua experiência? Sim. Não, só pacientes jovens mesmo que eu tenho notado essa elasticidade. E o grande segredo nesses pacientes é você planejar uma cápsula Rex pequena, que a tendência é ela ficar maior, né? Se você planejar ela fazer o tamanho ideal, ela vai ficar maior do que você planejou. Então, sempre nesses pacientes, programar para fazer uma pequena que ela vai sair no tamanho ideal, né? Sobre raças, eu não vejo diferença. Não vejo diferença sim. É mais animais jovens mesmo que eu vejo essa diferença na questão da elasticidade da cápsula. O doutor Fábio, em humanos também é assim? É exatamente isso que eu ia comentar, Laura. Realmente, vocês vão ter a oportunidade de ter uma aula que seria a comparação anatômica entre o olho humano e o olho do cão. É uma aula minha, inclusive. Eu acho que ali eu até acabei aprendendo bastante. A cápsula anterior do cão, ela chega a ser 4 vezes mais espessa do que a cápsula anterior
do humano. Eu vejo as cirurgias, eu vi algumas cirurgias que nós editamos do Dr. Tarcísio. Realmente, se você não for ali com o cistítomo, você não consegue penetrar nessa cápsula. E realmente o movimento ele é bem diferente. E basicamente você acaba corando 100% das suas cirurgias com azul de trypan, né, doutor Tarcísio? Porque no nosso caso especificamente, nós temos uma transparência, um reflexo vermelho, que muitas vezes a gente não precisa fazer essa coloração. E aí, nesse caso especificamente do cão, eu vi nas suas cirurgias que além de você corar essa cápsula, você deixa o azul de tripão um certo tempo para que ele fique aderido ali e você não tenha dificuldade na cápsula Rex, não é isso? Isso, exatamente, né? Então, vocês na medicina humana, vocês colocam e logo já tira esse azul, né? Se a gente tirar, não vai corar nada. Tem que ser um azul de boa qualidade também, tá? Não é qualquer azul que cora. Pacientes velhos, idosos, com a catarata muito velha também, tem um pouco de dificuldade de corar. E a segunda dúvida desse mesmo cirurgião foi: a cápsula não rompeu, mas e se ela tivesse rompido? O que eu faço com a caneta do Faco? Eu deixo ou não deixo dentro do olho? Eu mexo nos parâmetros? Eu aumento a irrigação? Mexo na aspiração? O que a pessoa faz, doutor Tarcísio, de imediato? Rompeu a cápsula, e aí? Tá, romper a cápsula. Primeira coisa, não tira a caneta, de jeito nenhum, né? Porque se for uma ruptura pequena, ao você tirar a caneta, vai perder líquido dentro do olho, né? E isso vai fazer que o vitro venha e aumente o rasgo da sua cápsula posterior. Então, mantenha a caneta dentro do olho, coloque o visco na incisão da caneta mesmo, joga o visco lá, preenche ali, cria espaço e você tira a caneta. E aí você olha como tá. Vou implantar a lente, não vou. Em qual momento da cirurgia que rompeu essa lente? Essa cápsula posterior? Você conseguiu ver durante a cirurgia que rompeu? Então, tem um pedaço de fragmento? Faz isso, puxa esse fragmento para cima, né? Traz ele da cama anterior, trabalha ali próximo ao endotélio, perto da íris, não tem jeito. Sempre mantendo o visco lá embaixo para não deixar o vidro subir e nem o fragmento cair. Se for na parte final, você estuda de colocar lente no saco capsular, se tiver suporte, né? Se não tiver, você tenta colocar uma lente de câmera anterior. Eu conduziria mais ou menos dessa forma. Doutor Jorge, a sua conduta é similar ao do Tarcísio? Bem similar, bem similar. O que eu acrescentaria é que eu, nesse caso, eu uso o visco bem espesso, bem pesado. Isso. No nosso caso também, Laura, a primeira coisa que a gente orienta o residente quando isso acontece é você para de aspirar. Então você para de aspirar e para de irrigar, para você não criar essa pressão positiva na câmara anterior e correr o risco de tudo cair para a câmara posterior. Então, rompeu a cápsula, para. Mas Então, deixa a caneta lá dentro. deixa a caneta lá dentro. O que acontece muitas vezes, a gente que mexe muito com o ensino e pega muito residente, está começando a operar, e às vezes com a gente mesmo, você não vê o momento que você rompeu. Esse é um problema. Então, eu sempre oriento a observar o turbilhonamento das estruturas, o córtex girando dentro do olho. Se ele está girando dentro do olho, é porque tem alguma cápsula e tem alguma coisa coesa lá dentro. Se para de mexer ou fica preso e tremendo em algum lugar, aí você pode imaginar que tem um vítreo e ali você não vai ter, logicamente, esse conjunto fechado. E aí você começa a ver uma mudança de movimentação dos pedaços dentro da câmara anterior. Então, acho que isso também é muito importante. Seguindo para o próximo, esse caso foi um caso de um gato de 12 anos. Ele tinha luxação anterior da lente em olho único. Ele chegou, encaminhado por outro médico veterinário, chegou com o uso de latanoprosta 2 vezes ao dia, pressão de 27 nesse olho, leve edema de córnea. Foi realizada a FIC com implante de OVET-AC para gatos que têm diferença na dioptria. E a dúvida desse cirurgião foi: nesse caso, após a FIC, como eu poderia fazer uma vitrectomia anterior sem o vitreófago? Doutor Jorge, qual seria a sua recomendação nesse caso? Como sempre, usando uma tesourinha de Vanas, fazer a vitrec com a tesoura mesmo, cortar com a tesoura, não tendo o vitreófago anterior. E doutor Tarcísio? Isso. Mas um ponto muito legal é que mesmo com a tesoura, você ainda vai manter um pouco ali em cima da íris, né? Vai ficar um pouco de vítreo ali. E aí, o que eu faço nesses casos? Após fazer a sutura, eu deixo um canto aberto e passo a cânula, soltando o vidro que está saindo pelos pontos, tá? Porque talvez a pupila fique
em gota, se esse vidro ficar ali ainda, ou ele pode mesmo bloquear o ângulo, né? Mas, enfim, não tem cão caça com gato, né? Literalmente, nesse caso. Vai com a tesourinha mesmo, o que der, deu. Um ponto importante que eu vejo é observar a borda pupilar. Então, o vítreo, ele tende a ir para um lado e quando ele vai para a incisão, ele faz uma fenda na borda pupilar. Então, você ali imagina onde está esse vítreo, pode cortar com a tesourinha de Vanas, como o Dr. Jorge falou, ou fazer uma vitrectomia anterior com o próprio vitreófago. E se você ainda tiver dúvida, você pode jogar uma trecidolona dentro do olho, ela vai ali ficar branco ali onde tem o vítreo, ela se adere e aí você consegue tirar esse vidro com mais propriedade. Então, acho que basicamente não há muita diferença na conduta. O principal é justamente você tirar esse vidro o máximo que você puder. Acho que eu faço, não sei, igual o Dr. Jorge, joga uma bolinha de ar depois para você desidratar um pouco esse vidro, não deixar ele muito hidratado, porque ele tende a expandir quando hidrata. Então, a gente joga ali um pouquinho em uma bolha de ar e aí ele fica ali no lugar certo. E vamos para o próximo caso, Laura. Vamos seguir para o próximo. Esse caso foi um caso muito interessante, encaminhado por um oftalmologista que faz a parte clínica e indica os pacientes dele para cirurgia de catarata com cirurgião de catarata. E foi um animal novo, um Spitz de 2 anos, apresentou uma catarata bilateral com evolução progressiva, há aproximadamente 5 meses, não tinha alteração nenhuma nos exames. Foi realizada a faco em um dos olhos, mas houve ruptura de cápsula e, por isso, o cirurgião que realizou a faco contraindicou que fosse feita a cirurgia no outro olho. E aí, esse caso, eu queria que a doutora Tatiane comentasse para a gente. Ela que hoje faz a parte clínica e indica, você indicaria a cirurgia para o seu paciente desse outro olho? Eu indicaria, às vezes o que pode estar acontecendo aí nesse caso, talvez um erro de técnica, não julgando ninguém, mas talvez na aspiração ali, quando foi fazer a aspiração, pode ter rompido essa cápsula posterior, e às vezes até no movimento brusco, porque cirurgia de catarata, eu sempre falo para o Tarcísio, né? É muito delicado, e você tem que ter muita destreza. Porque não justifica. Assim, ó, o que eu acho nesse caso aí, é um paciente jovem, já aconteceu comigo de uma ruptura espontânea numa cirurgia parecida com essa, né? Então, assim, a gente não sabe qual momento que aconteceu, né, essa ruptura. Eu fiz a Capsulorex, não faço hidrodissecção em todos, principalmente pacientes jovens, pode ter alguma alteração em cápsula posterior, uma catarata congênita, não sei, né? Uma formação. E ao entrar com o faco mesmo, entrei com o faco, irrigando, ela já caiu. Já caiu. Então, assim, uma ruptura espontânea, se fosse pela hidrodissecção, poderia ser, né? Mas nesse caso que eu tive, essa ruptura espontânea foi logo no começo mesmo.
Poderia ter alguma coisa em cápsula posterior ali. E esse caso, eu acho que ele é interessante porque ele demonstra que todo veterinário, todo oftalmologista veterinário que indica seus pacientes para cirurgia de catarata também deve entender da cirurgia, mesmo que ele não seja o cirurgião, para poder discutir esses pontos, entender a real situação do seu paciente, conversar, bater um papo com o cirurgião e entender o que aconteceu, qual que é o prognóstico, indico ou não indico. E um ponto importante, que vocês são cirurgiões, aí a Tatiane também está indicando, a gente nunca questiona o que aconteceu no outro olho. Se você vai ser o cirurgião do segundo olho, muitas vezes tem o hábito de ou falar mal, ou não comentar, fazer comentários inapropriados, mas muitas vezes a gente vê que realmente não pode ter sido, às vezes, falha do cirurgião. Às vezes uma alteração anatômica pode ter ocorrido. Então, eu tenho alguns casos especificamente, por exemplo, que uma paciente ela perdeu a visão de um olho e ela veio para mim para operar com medo de perder a visão do olho que estava ali. E eu tive a mesma complicação que o outro colega teve anteriormente. Imagina se eu tivesse falado alguma coisa. Então, assim, a gente está inerente, a gente está aberto para esses fatos e ocorrem com muita frequência. Então, é super legal a gente estar aí alinhado. E se você complicou conversa com o cirurgião que você indicou, volta e muitas vezes indicar para ele também, porque ele já operou um olho desse cão, complicou. Ele já conhece esse olho, pode ser uma fragilidade zonular, pode ser uma luxação, pode ser alguma outra característica que também pode ocorrer no olho contralateral. Então é importante ter essa interação, uma conversa aberta. Eu acho que isso tudo agrega muito e traz segurança para o procedimento cirúrgico. Isso, só para terminar nesse caso, se fosse eu, rapidinho para terminar, fosse eu que estava ali, era para operar os dois olhos, complicou no primeiro, eu não faria o segundo, automaticamente no mesmo momento. Eu aguardaria resolver aquele olho ali, depois em uma outra ocasião operaria aquele olho, já pensando nas possibilidades da complicação daquele lá. Então ia entrar diferente da cirurgia, com os parâmetros mais baixos, garrafa mais baixa, não colocando pressão dentro do olho, mas faria o próximo para dar uma chance de visão nesse animal, né? Só para complementar. Agora, esse é o caso. Deixa eu só ajustar aqui a tela para aparecer. Perfeito. Esse foi um dos casos mais completos que a gente recebeu. E ele vai gerar uma discussão muito interessante, porque ele passa por vários pilares da oftalmologia clínica no pré-cirúrgico da catarata. Era um poodle de 16 anos, catarata madura e bilateral. Ele apresentava, além da catarata, uma uveíte muito severa nos dois olhos, além de deficiência de produção de lágrima e pressão super baixa, sendo 4 em um olho e 9 no outro olho. Ao fazer os exames, ERG positivo e no ultrassom sem alteração nenhuma, além da catarata. Importante falar que esse animal chegou para esse oftalmologista com uma infecção urinária importante, foi tratada, hoje os exames de sangue estão normais, e ele está tentando controlar essa uveíte há 6 meses. A grande dúvida é se esse paciente, por ter uma uveíte severa que não está conseguindo estabilizar, por apresentar uma pressão super baixa, se ele é um candidato viável ou não para cirurgia de catarata. Doutora Tatiane, você pode comentar esse caso para a gente? Comento, assim, eu recebo muitos pacientes com catarata e na aferição de pressão intraocular, realmente com uma pressão muito baixa. E a gente sabe hoje que a tríade da catarata é uveíte e pode desencadear secundário aí também um glaucoma. Talvez nesse caso, o que esteja causando essa uveíte, a meu ver, da parte clínica, lógico, descartando a possibilidade de não ter nada nos exames de sangue, hemograma, função renal, enfim, os bioquímicos, eu acho que essa uveíte é decorrente da própria catarata, porque ali vai funcionar como um corpo estranho. Então, o olho ele vai ter esse processo reacional. Talvez essa pressão nunca chegue a um ponto dele falar assim, eu vou indicar agora nesse momento X a cirurgia. Nesse caso que esse colega ele passou esse caso clínico, para mim visto que fez ultrassom, fez eletroretinografia, está tudo normal e a gente já viu aí pelo resultado dos exames
que vocês descreveram, talvez essa pressão baixa, essa uveíte que esteja ali, seja decorrente da catarata. Indicaria a cirurgia num olho, avaliaria e logo depois faria no olho contralateral. E aí uma coisa legal que o Tarcísio faz aqui, quando a gente tem um processo inflamatório muito agudo, ou mesmo crônico, né? Nesse caso, já com uma pressão muito baixa, é fazer a injeção subconjuntival de corticoide, que isso ajuda muito, eu vejo muita diferença em relação a isso. E às vezes o clínico que está ali, a gente fica com muito medo, né? Fala, nossa, mas vai aplicar um corticoide ali subconjuntival, mas a gente tem que lembrar que a uveíte, ela tem que ser tratada com os anti-inflamatórios esteroides, os não esteroides, e muitas vezes também as injeções subconjuntivais, por conta desse processo inflamatório mesmo. Então, indicaria um olho, aí talvez faria o outro. Eu sempre falo, para quem não tem nada, metade ao dobro. Aqui, 50% a gente já consegue resolver. E indicaria para mim, talvez, vendo a parte clínica, que essa pressão baixa seria decorrente realmente da catarata como um corpo estranho no olho, reacional. Não, perfeito, doutora Tatiane, obrigada. É super importante a gente pensar nesse caso, porque uma coisa leva a outra. Então, se a gente não tratar a causa, né, a gente nunca vai conseguir estabilizar essa uveíte. Pessoal, olha que interessante, vocês estão entrando num universo completamente novo. Eu acho que vocês estão vendo a propriedade que os professores têm, a sabedoria, a experiência e, logicamente, a didática para te ensinar tudo que você precisa para se transformar, dar esse passo inicial para uma cirurgia de catarata. Então, antes do último caso, Laura, a gente tem mais um caso. Acho que é super importante vocês ficarem com a gente. Daqui a bem pouquinho, a Laura vai apresentar para vocês o escopo do curso, o que a gente está pensando, o que nós quebramos a cabeça justamente para tentar trazer para vocês essa trilha de aprendizado. Então, Laura, nós vamos para o último. O pessoal acha que está ansioso, né? Deve estar ansioso já para saber, enfim. Eu também estou ansioso mandando aqui. mensagem, mas vamos para o último caso. Um maltês de 14 anos, catarata bilateral. Animal foi submetido a faco, mas no momento da hidrodissecção a cápsula rompeu. O que esse cirurgião poderia ter feito para evitar esse tipo de complicação? Doutor Jorge, você pode comentar para a gente? Posso sim. Eu acho que, normalmente, quando tem um plastrão assim, eu também não faço, concordo com o Tarcísio 100%. Eu não faço hidrodissecção em todos os pacientes. Na verdade, nos últimos anos, eu tenho feito mais para mostrar aos alunos que estão aqui na clínica do que com o objetivo mesmo de hidrodissecar. Porque eu parei de ter rupturas, diminuiu muito o número de rupturas de cápsula posterior quando parei de fazer hidrodissecção. Eu acho que o plastrão é um grande complicador nesse sentido. Eu acho que uma ultrassonografia de qualidade, uma ultrassonografia ocular de qualidade, usando um probe de 10, 12, 14, 15, 20 MHz, com software de oftalmologia, ele pode predizer, esse exame pode predizer a presença desse plastrão. E o que eu acho que ele poderia ter feito era não fazer a hidrodissecção. Mas agora é imunidade remota, né? Já fez hidrodissecção, já houve a ruptura de cápsula posterior. Então, assim, na hora de operar o segundo olho, procurar fazer um exame de imagem bastante interessante, se possível, com modo A e modo B, seria melhor ainda, para identificar o plastrão. Porque eu tenho visto muito exame de ultrassonografia feito com probe e software de abdômen. Probe de 5 MHz, probe de 7,5 MHz, usando software de abdômen. Para mim, não serve. Às vezes, o cliente chega aqui dizendo, não, a ultrassonografia eu já fiz. E eu, para não desmerecer a ultrassonografia que alguém já fez, eu torno a fazer e nem cobro nada, entendeu? Mas eu quero a minha ultrassonografia, o meu parecer, eu quero a imagem dinâmica e não a estática, enfim. Eu acho que o que ele poderia ter feito era não fazer hidrodissecção. Laura, espera um pouquinho. Eu sei que o pessoal está super ansioso, eu também estou ansioso. A Laura está querendo pular em vocês aqui agora para liberar já o link para vocês se inscreverem, mas espera um pouquinho, porque chegou mais uma perguntinha de última hora.
Acho que o doutor Jorge, acho que vou explorar o senhor, Tarcísio. Você me desculpa, mas é porque a pergunta acho que tem mais a ver com o PM. Se vocês, acho que pode ser até inclusive, Tatiana, ou você, Tarcísio, se vocês fazem o BM pré-cirúrgico em todos os pacientes ou em algum paciente você abre mão disso? Os doligocefálicos de focinho longo, se não forem de raças predispostas a glaucoma, eu nem faço. Mas os braquicefálicos eu faço em todos, né? Faz parte do nosso protocolo pré-operatório. No entanto, a grande maioria dos colegas cirurgiões que têm muito excelentes resultados também não fazem. Então, a gente já parte do princípio que esses braquicefálicos têm predisposição a glaucoma mesmo, já parte do princípio que vai estar lidando com um animal de fenda ciliar, ou fechado ou colabado, entende? Então, a gente já lida com esse propósito. Mas aqui, como a gente oferece o serviço, a gente bota no protocolo pré-cirúrgico. PM, ultrassonografia e eletroretinografia, os braquicefálicos todos. Os outros, pelo menos a ultra e a eletroretinografia. Tatiana, assim, bate pronto, Tarcísio bate pronto. E aí, faz ou não faz? E se não der, vai assim mesmo? Aqui não. Eu não faço não, só faço a cirurgia. Então, maravilha. Pode falar, Tatiana. Aqui, na verdade, na rotina, o que a gente faz muito? ERG, eletroretinografia, fotocromático e ultrassom. Isso e hemograma. É o que mais eu peço. Ah, mas eu não consigo fazer uma ERG. Eu faço fotocromático, peço para fazer, faço no dia, faço um dia antes, faço o dia depois e faço acompanhamento. Então, o pós-cirúrgico também ele é importante, mas eu faço aí o fotocromático, o ultrassom e faço a ERG. Maravilha. Posso, Fábio? Laura, manda bala, Laura. O pessoal está ansioso. Explica pra gente o que foi pensado, o que está sendo oferecido como uma coisa única para vocês e uma oportunidade também única. Vamos lá, Laura. Perfeito. Rodrigo, só me confirma aí o que o pessoal tá vendo. O slide? Não, você. Beleza. Compartilha o slide pra gente, por favor. Ótimo, Rodrigo. Então vamos lá, pessoal. O Facovet 360 foi um curso, uma trilha de aprendizado para que vocês possam evoluir na cirurgia de catarata junto com o seu paciente. A gente sabe que casos de catarata, tanto em humanos quanto na veterinária, são casos delicados, casos que a gente trabalha com a expectativa, e quanto mais preparado você estiver nesse momento, melhor vai ser o prognóstico do seu paciente. O que é importante falar? Conseguimos juntar profissionais excepcionais e montar juntos. Nós conectamos juntos todos os pontos da cirurgia de catarata, trazendo toda a expertise do Dr. Jorge, do Dr. Tarcísio, da doutora Tatiane e com super upgrade do Dr. Fábio Canadani, que é um médico oftalmologista humano, especialista em glaucoma e catarata, e já formou quantos profissionais ao longo desse ano, Não Dr. vou nem te Fábio? contar, mas passaram de 150 aí. Exatamente. Então, a gente conseguiu conectar todos os pontos da cirurgia de catarata de uma forma muito linear, de uma forma muito didática, para, de fato, clarear o seu raciocínio, os seus pensamentos. Porque a gente sabe, e eu mesma falo, quando a gente começa, quando a gente starta na curva de aprendizado da catarata, é um monte de informação. São várias informações soltas na nossa cabeça. Então, um grande desafio, e a gente trabalhou a 16 mãos aqui, Nossa. foi justamente conectar todos esses pontos e trazer de uma forma extremamente didática, como se a gente estivesse contando uma história da catarata. O nosso curso, ele tem 6 módulos, que passa por introdução, onde a gente vai passar por toda a parte básica. Então, como que a catarata se forma, qual que é a microbiologia na veterinária, qual os fármacos, por que eles são importantes, como que eles funcionam. A gente segue para a parte do pré-operatório, que, como o Dr. Tarcísio comentou na nossa live, é extremamente importante. Como que a gente posiciona o animal na mesa, como que a gente faz a antisepsia. Segue por uma parte que, gente, eu nunca vi igual, entendendo os parâmetros. O Dr. Fábio Canadani juntou
todas as cirurgias dele e literalmente colocou uma câmera no pedal, uma câmera no microscópio e outra câmera na mão. Porque na realidade, Laura, o que a gente percebe quando a gente está ensinando o residente ou alguém a fazer cirurgia de catarata é que ele acha que a mão é que domina a cirurgia e, ao meu ver, é o pé. Então, o doutor Jorge, o doutor Tarcísio, eles sabem disso. Se você não dominar o pé, você realmente vai ter dificuldade ali para entender o que está acontecendo. Então, nós tivemos a ideia para vocês exclusivamente. Eu nunca fiz isso em nenhum lugar, de filmar o pedal e associar isso ao que está acontecendo no olho, no caso do olho do humano. Eu acho que isso realmente vai ser um ganho, disruptivo. uma coisa nova, inovadora. Você vai ter a ideia de como que funciona o pedal junto com o que você está vendo na filmagem e assim por diante. Então, acho que realmente são pontos pensados para que você consiga sair da inércia e dar esse primeiro passo. Eu acho que realmente vai ser muito importante. Porque na verdade não adianta nada a gente saber toda a técnica, complicou, o que eu faço com os parâmetros? Exatamente. Não adianta a gente decorar parâmetro. E só dando um spoiler, a gente tem uma aula que é entendendo os parâmetros na prática. Então, no momento da sua cirurgia, como que você administra de acordo com o que você enfrenta ali. Exatamente. O quarto módulo é o módulo de técnica cirúrgica. Opa! Foi. O quarto módulo é o módulo de técnica cirúrgica, que vai passar por todo passo a passo da cirurgia de catarata. Seguimos por possíveis complicações e manejo dessas complicações no transoperatório e finalizamos com manejo de complicações e manejo do pós-operatório esperado. E o nosso objetivo, de novo, foi juntar todo esse caminho de uma forma extremamente linear, construindo um raciocínio, e a gente conseguiu fazer isso com 5 professores, 6 módulos em 40 aulas. E a partir de agora, o nosso curso está disponível na plataforma da Visu Academy por 12 vezes de R$ 465 ou R$ 4.497 à vista. Mas espera um pouquinho porque vai ter novidade, não vai embora. Você Tem condição de lançamento Exatamente. especial. Não, você está aqui não é à toa, tá? Você realmente vai participar disso com a gente. Estamos super empolgados. Segura na cadeira aí, porque no final vai ter uma surpresa muito boa. E além do curso da parte teórica, a gente entende que a parte prática também faz parte da curva de aprendizado da cirurgia de catarata. E por isso, a gente vai oferecer para os primeiros inscritos um hands-on prático com todos os professores do curso Facovest. Somente 12 vagas, pessoal. Somente 12 vagas. E olha que juntar a data desse pessoal aqui não foi fácil. Como qualquer treinamento prático, o que se espera é um treinamento do passo a passo da Faco. A gente vai ter estações dedicadas para cada passo da montagem do injetor à facoemulsificação, com olho de porco, com o simulador Percortes-VET e supervisão dos professores, para entender o que vocês estão fazendo ali no momento e onde vocês podem melhorar. Mas, obviamente, a gente não se contenta com o básico e a gente quis trazer mais. Então, a gente vai desenvolver um workshop de desenvolvimento durante esses 2 dias de imersão. Vamos trazer um desenvolvimento de carreira e também um treinamento de vendas. Porque, gente, eu sou veterinária e a gente nunca teve uma aula de vendas durante a nossa formação técnica. E venda é importante a todo momento. Você, quando fala da cirurgia de catarata para o seu cliente, você está vendendo essa cirurgia. E você precisa saber falar isso com autoridade. Você precisa saber como trazer aquele paciente para a cirurgia de catarata. Então, sim, vamos trazer um workshop de desenvolvimento e não paramos por aí. No nosso hands-on, a gente vai ter uma visita guiada à indústria. Não sei se todos sabem, mas as lentes da Visu são produzidas na fábrica da Medfacus. A fábrica da Medfacus é a única fábrica da América Latina que produz lentes intraoculares para veterinária. E eu tenho certeza que vocês não imaginam como uma lente intraocular é feita. Ela vai da matéria-prima, vocês vão acompanhar a matéria-prima até o produto final, e isso vocês não encontrariam em lugar nenhum. E para finalizar, a gente vai trazer também uma mentoria personalizada para esses inscritos no hands-on com acompanhamento individualizado.
Cada um está no momento da sua curva de aprendizado. Às vezes você já sabe operar, mas você tem segurança, você sempre entra na cirurgia com medo de romper a cápsula. A gente vai trabalhar nesse ponto. Às vezes você está começando na cirurgia e ainda tem dificuldade na REX. A gente trabalha individualmente nesse ponto. Então, esse é o nosso hands-on. Ele é um programa de 12 vezes de R$ 268 ou R$ 2.738 à vista. Importante falar que é aqui em Belo Horizonte, obviamente para ter a visita na indústria da Medfacos, e a Visu está alocada em Belo Horizonte. E para condição especial de lançamento, a gente está trazendo o online teórico mais o hands-on prático por 12 vezes de R$ 747 ou R$ 7.227 à vista, por 12 vezes de R$ 597 ou R$ 5.781, um cupom de 20% de desconto. Lembrando que são somente 12 vagas, não vai ter outro, né? A gente está aí realmente, vai ser um momento único de você estar conosco, com os outros professores, tirar suas dúvidas. Eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser um aprendizado maravilhoso e um final de semana espetacular, né, Laura? Então, para ter o desconto é esse cupom VISU20. Vocês podem clicar no link que foi fixado na descrição, que foi enviado no chat, enviado no grupo do WhatsApp. VISU20 é o cupom de desconto, apenas 12 vagas. E o online teórico, também com desconto, ele que sairia de 12 vezes de 465, passa a sair por 12 vezes de 372. Também com cupom de 20%, é um cupom válido até amanhã à noite. VISU20 e o curso online teórico, ele vem para te dar uma base e te trazer mais segurança em todas as suas decisões durante todo o processo, durante toda a história da cirurgia de catarata na sua vida. Vamos seguindo? Enfim, vamos seguir para finalizar. Antes da gente finalizar, a gente tem algumas perguntas que eu queria mostrar para vocês. A nossa experiência em relação à mudança que nós temos, logicamente, nem todos, que você é clínico, seja o melhor clínico possível. Se você for cirurgião, que seja o melhor cirurgião possível. E nesse contexto entre clínico e cirurgião, nessa transformação, a gente tem alguns objetivos, né? A Tatiane é uma excelente clínica e faz isso com maestria e ama o que faz. Você não tem que se sentir menor por isso ou maior porque você é um cirurgião. Mas, de qualquer forma, quando a gente se torna um cirurgião, a gente acaba assumindo algumas responsabilidades. E, logicamente, quanto mais responsabilidade você assume, maior é a sua precificação. E isso é em tudo. Você pega um piloto, um motorista de táxi, com todo respeito, comparado com um motorista de Fórmula 1, piloto. Porque o piloto ele coloca a vida dele em risco. Então, ele está colocando a vida dele em risco, logicamente, ele assume mais responsabilidade. Rodrigo, logicamente, ele tem ganhos diferentes. Você escutou o que o Rodrigo falou ali? Ó, pessoal, já acabou a primeira turma. Nós vendemos já todos os participantes, pessoal, podem comemorar, já temos o nosso hands-on, então vamos aí aproveitar para poder vê-los. Foi rápido, hein, Laura? Eu confesso que eu esperava por isso, tá, Fábio? E agora? Agora a gente vai ter que abrir uma segunda turma. Vamos abrir. Então, peraí, ó, a Silvia já falou que vai abrir uma segunda turma, Silvinha está aqui atrás com a gente. Silvinha, vai abrir segunda turma? Sim, vamos abrir. Então tá confirmado. Olha, ela deu ok, né? Então nós vamos ter, viu, Dr. Jorge, Tarcísio, Tatiane, preparem-se para vir Belo Horizonte mais uma vez. Vão ter mais uma segunda turma e eu não acredito que teremos uma terceira. Não, a terceira, de fato, a princípio não vai ter. A gente já esperava que isso ia acontecer, porque de fato o que a gente construiu e está entregando nesse combo é uma coisa que ninguém nunca fez. Eu posso me inscrever? Mas enfim. Você já está inscrito. Mas de qualquer forma, vamos lá, pessoal. Eu queria saber, sabe, doutor Jorge? Então, só voltando aqui, desculpa, Pode. Fábio. A segunda turma do Hands-On Prático aqui em Belo Horizonte, nos dias 1 e 2 de maio de 2026. 1 e 2 de maio é a segunda turma aberta do Hands-On Facovet 360. Pessoal, aproveita, porque vai acabar rápido. Enquanto vocês estão aí, eu queria aproveitar a pergunta. Vamos voltar à programação. Vamos voltar à programação, porque eu vou te falar, hein? Enfim. Como que isso mudou a sua vida, né? Eu gostei muito da história do Tarcísio, ele veio aqui. Pensa num cabuquinho, gente boa, viu, Tarcísio?
Enfim, ele veio aqui contando o caso, conversa fiada, mas a história dele é maravilhosa. O que que isso mudou na sua vida? Você se tornar um cirurgião de catarata, né? Você teve essa motivação, optou por sair da zona de conforto, saiu dessa inércia, batalhou, lutou e hoje você opera em todos os cantos aí do país. Me conta como é que foi isso, o que que mudou na sua vida? Cara, a primeira coisa, Fábio, foi a questão financeira, né? Acho que isso a gente não pode deixar de falar. Eu tenho coisas que eu nunca imaginei ter na minha vida. A cirurgia de catarata proporcionou, né? Eu conheci o Brasil fazendo cirurgia de catarata. Então, falta apenas 2 estados do Nordeste para me conhecer. Uai, Eu vamos já resolver isso viajei, aí. Quais são, Tarcísio? falta o Maranhão e Fortaleza. Pessoal de Maranhão E, e Fortaleza que está assistindo a e- gente, temos um cirurgião candidato para atender mas deve ter vocês. algum próximo, deve ter algum cirurgião mais perto lá para ir. Então, assim, continuando, eu acho que se não fosse a cirurgia de catarata, eu acho que tinha algumas coisas que eu não ia realizar na minha vida, né? Hoje, tudo que eu quis, eu consegui, né? Não sou muito ganancioso também, todo mundo que me conhece sabe. Então, eu sou muito grato pela cirurgia de catarata. Eu acho que isso é um ponto super importante e, lógico, acho que quem está do outro lado ali, né, doutora Tatiane, você tem uma outra visão, que você pega um cão que não enxerga, que não vê o seu tutor E e logo devolve. depois você vê isso. Então, como que isso também mudou a sua vida, né, não só do ponto de vista financeiro? Eu acho que você poder doar, né? Eu falo que doar é você se doar de coração e de alma realmente ali, para você indicar uma cirurgia de catarata, de você ver esse paciente no retorno já melhor, dele conseguir desviar de obstáculo, do tutor falar, nossa, fazia muito tempo que ele não pegava a bolinha, fazia muito tempo que ele não tentava vir atrás de mim. Então, tudo isso acaba mudando muito, né, a clínica, não só por conta da cirurgia, mas isso agrega muito para o clínico, ele não tem que ter medo de indicar. Se ele tem o espaço, ele tem o centro cirúrgico, converse com um cirurgião, indique a cirurgia. Não é porque você não faz, e eu sou muito resolvida, a gente conversou nisso quando eu fui até Belo Horizonte, No da importância Visocast. também do oftalmologista, do clínico, de fazer essa indicação e estar ali também junto, concomitante com o paciente e ver esse retorno não só para a clínica, mas também para o paciente de qualidade de vida. Então, mudou muito, a clínica ficou mais conhecida na região, a gente indica. E ser verdadeiro realmente, ó, não opero, mas eu tenho uma equipe. Então, a equipe multidisciplinar, na clínica hoje eu faço a parte clínica, de cirurgias, eu gosto de córnea, o Tarcísio vai e faz a cirurgia, então isso também fica conhecido, poxa, ela tem uma equipe que faz a cirurgia, né? Então, isso também traz bastante notoriedade. Lógico, quem opera e tem a clínica especializada e faz, também isso é muito importante. Mas o clínico não tem que ter medo, não, tem que ir lá e indicar, sim, a cirurgia. Laura, só tem mais 2 vagas para a segunda turma. Tá doido. Você vai ter que se virar daqui a pouco, viu, pessoal? A pressão em cima dela é da Silvinha, eu não tenho nada a ver com isso. E vai ser bom que eu vou ver o senhor, viu, doutor Jorge, Tarcísio, nós vamos ali no Mercado Central comer um fígado com jiló, mas enfim, se Mas eu vira faço. que tá acabando. Não, pessoal, é só mais uma segunda turma mesmo, tá? Doutor Jorge, e para o senhor? Só voltando aqui, Fábio, completando o que a doutora Tatiane disse, de fato, é muito importante que o clínico ele tenha segurança para indicar o seu paciente para catarata. E para ele ter segurança, ele precisa o quê? Estar preparado e ter conhecimento. Então, quando a gente montou, e digo aqui a 4 mãos, mas quando todos nós sentamos e desenvolvemos o escopo do Facovet 360, foi pensando nisso também. Foi pensando num clínico que indica o seu paciente para cirurgia de catarata, assim como a doutora Tatiane, e que precisa entender, ele precisa entender de todo o pré, de todo o pós, e também entender das técnicas cirúrgicas para poder dar sequência para esse paciente. E doutor Jorge, para finalizar, a gente quer escutar de você
O que que ser cirurgião de catarata, você que foi o primeiro na América Professor dos Latina, professores, né, doutor Jorge? é nossa maior referência. Confesso que eu tô doido para ir visitá-lo e ver o senhor operando, enfim, minha mão vai ficar coçando, mas eu vou lá aprender um pouquinho. O que que mudou na sua Vai ser vida? muito bem-vindo. A cirurgia de catarata em si, eu comecei a fazer em 1979, quer dizer, com as técnicas bem rudimentares. Mas eu diria que o que mudou a minha vida, o que foi a virada de chave, foi o uso da facoemulsificação. Acho que o Dr. Charles Kellman não podia imaginar o benefício que estaria trazendo para a medicina veterinária, criou a facoemulsificação para seres humanos, porque a cirurgia tradicional para vocês já trazia bons resultados. Mas para nós, não. Nós foi o divisor de água em relação ao resultado. Eu, quando aprendi a fazer a faca, eu falei, nunca mais eu vou uma catarata na minha vida, enquanto eu não conseguir comprar o meu aparelho, que aconteceu em 1992. Aí foi, sim, uma virada de chave, e eu posso dizer, como o Tarcísio falou, inclusive uma virada de chave financeira. É que eu também, como ele, não sou uma pessoa ambiciosa, não, mas eu poderia estar dirigindo o carro que eu quisesse, importado, eu poderia ter um barco, eu poderia ter uma Mas casa de você tem praia, 13 facos. Hã? Mas você tem 13 facos. Pois é, mas nada disso me enche os olhos, entendeu? O que me enche os olhos é o meu ambiente de trabalho. Então, modéstia à parte, eu tenho uma clínica que eu sonhei em Teresópolis, na região serrana do estado do Rio. Eu tenho a clínica que eu sonhei aqui no Rio, e é na minha profissão que eu entrego tudo que eu ganho. E estou muito feliz com isso. Me perguntaram, você se considera um profissional de sucesso? Sim, me considero um profissional de sucesso porque me considero uma pessoa feliz. E ter sucesso, para mim, é ser feliz. Eu sou muito feliz na minha profissão e devo muito isso especificamente à cirurgia de facoemulsificação. Foi realmente um divisor de águas e acho que pode ser para todos nós, porque paciente com catarata não falta para muito mais do que 100 cirurgiões no país. Então, o mercado está de boca aberta para quem quiser aprender. Nós estamos aqui com toda a disposição para ensinar. Afinal, os pacientes merecem a chance de voltarem a ser felizes. É isso aí, doutor Jorge. E, doutor Fábio, você não vai sair dessa. Eu queria que você comentasse um pouco para a gente. É claro que são realidades diferentes, né? A medicina, a oftalmologia humana é muito diferente da oftalmologia veterinária hoje, mas eu queria que você comentasse o que que a cirurgia de catarata, como a cirurgia de catarata mudou na sua vida. Ela mudou e mudou muito, viu, Laura? Porque, na realidade, eu acho que eu trabalho com glaucoma, pessoal, e o paciente com glaucoma, o máximo que a gente faz é deixá-lo igual. Então, ele não melhora a sua visão. Então, o nosso esforço, o nosso sacrifício inteiro, ele sai do consultório ainda frustrado por não ter melhorado a sua visão. E o paciente de catarata, não. Ele chega, às vezes, com uma grande dificuldade, não consegue ler, não consegue andar, não consegue se locomover. No dia seguinte ele já está enxergando. Então, o que eu vejo na medicina humana, eu tenho certeza que vocês podem oferecer na medicina veterinária, por isso que eu estou aqui. Eu acho que a gente pode contribuir um pouquinho, trazendo esse cenário, trazendo essa experiência e esse conhecimento para vocês. Então, eu acho que a visão ela representa 70% da nossa comunicação com o mundo. Eu convido vocês a fechar os olhos agora por 10 segundinhos para você ver como é que seria, então, a vida do seu cão sem enxergar. Então, eu acho que esse exercício a gente tem que fazer todos os dias. A gente tem que estar ali falando. Eu falo isso para o acompanhante briga com o paciente, que é o pai ou o avô, porque ele derruba um copo, porque ele quebra um prato ou alguma coisa assim. Eu peço no consultório para que o acompanhante feche os olhos por alguns segundos para tentar imaginar como é que seria a visão dele. E aí ele começa a ter essa percepção e realmente muda muito esse cenário. E você, então, que está aí, como em todos os contatos com os tutores, vendo esses cãezinhos todos sem visão, eu acho que você realmente pode fazer muita diferença, tanto fazendo o tratamento quanto abordando o tutor da maneira adequada. Acho que esse é o cenário. Esse é o cenário, e eu queria, para finalizar, eu tenho certeza que muitos de vocês, médicos veterinários e oftalmologistas, já escutaram que catarata não é para qualquer um. Mas eu queria te falar que catarata é sim para qualquer um, desde que você queira. E aí, você quer?
vem para o Facovete, vem para a Visual Academy, faça parte do nosso time, porque o que a gente conseguiu aqui, reunir esses 4 profissionais excepcionais, não é para qualquer um. Espero você aqui em Belo Horizonte. Pessoal, muito obrigada por ter ficado com a gente até agora. As vagas para o hands-on, quantas que faltam? 2. Faltam 2 vagas ainda para o hands-on. Curso online está disponível. Aproveitem o cupom de desconto. Ele não vai se repetir. E mais uma vez gostaria de agradecer Dr. Fábio, Dr. Tarcísio, doutora Tatiane, Dr. Jorge, por terem embarcado com a gente nessa. Silvinha, vem cá. Fica aqui também, Fábio. Aqui, Silvinha, vem cá. Senta aqui. Silvia também, que está com a gente nesse projeto desde quando ele era uma sementinha. Sim. E que fez parte, e graças a ela, a todo o nosso time, hoje foi possível a gente fazer essa live Pessoal, e tem um excepcional, time gigantesco por trás disso tudo que estão aqui. que está aqui dando nos todo o nossos suporte. bastidores. E eu acho que realmente nada disso poderia ter acontecido sem eles. Então, acho que fica o nosso agradecimento para todos vocês. Laura, enfim, a carta é sua, né? Vamos, obrigada. Muito Pessoal, obrigada. muito obrigada. Esperamos vocês com a gente. Te espero no Visual Academy. Tchau, gente. Beijo grande para todos. Encerrou a segunda turma, pessoal. Acabou a segunda turma. Ó. Bom. Show. Vamos juntos mudar a oftalmologia veterinária. Vem escrever esse capítulo com a gente.